O que o candidato pode fazer, um candidato que tem o registro negado? O que ele pode fazer? Bom, promovido o pedido de registro, que deverá ser efetuado até às 19 horas do dia 5 de julho, evidentemente que em vigência a lei, entendendo da vigência da lei, e algum candidato que esteja abrangido pelos efeitos da lei, ele certamente terá a impugnação não só dos seus adversários, como também do Ministério Público Eleitoral. E aí ele vai apresentar uma defesa. E ele poderá, inclusive, é uma matéria processual muito importante, ele suscitar na sua defesa a questão da declaração de inconstitucionalidade da lei. Quer dizer, o próprio tribunal, admitamos aqui em São Paulo, poderá apreciar isso daí. E aí, Roberto, que eu entendo que haverá uma amplitude do debate jurídico com relação não só à questão da aplicação imediata da lei, fora daquele prazo previsto no artigo 16 da Constituição Federal, como também na questão da irretroatividade da lei. Não está sendo muito debatido. Hoje de manhã eu encontrei com alguns advogados da área de direito eleitoral e dizem, os que forem, mas não tem necessidade de colocar o verbo no futuro, porque evidentemente a lei ela não pode retroagir. É um dispositivo, eu já te havia adiantado, é um dispositivo constitucional que prevê a impossibilidade de retroagir os efeitos de uma lei quando ela inclusive seja mais maligna contra o réu. Então, não tem menor sentido essa lei, ela retroagir e atingir algumas condenações anteriores, porque se houveram alguma suspensão dos direitos políticos, já está abrangido anteriormente, ou pela lei de improbidade administrativa, ou pela lei de inelegibilidades, no que tange a desaprovação de conta e outras questões que envolvem inelegibilidade. Evidentemente que a inelegibilidade é o efeito negativo contra o candidato, que ele pode reunir todas as condições que a Constituição exige para ele ser candidato, mas ele não ser detentor da questão positiva no direito, que é essa questão da inelegibilidade. Então, portanto, eu penso que será somente por ocasião do pedido de registro e a partir daí é o foro competente junto aos tribunais eleitorais o grande debate quanto a essas duas questões que vão ficar circunscritas nesta vigência da lei conhecida agora como ficha suja. Antônio Carlos, como é que o Ministério Público está se preparando para essa, ou já se preparou, né? Como é que ele está, ou seja, é uma novidade, e que novidade, né? O Ministério Público, ele, nos últimos 3 anos, ele já vem trabalhando especificamente na área eleitoral. O Ministério Público aqui de São Paulo, ele tem uma assessoria eleitoral e no primeiro programa de gestão, Dr. Fernando Grela Vieira, nessa assessoria eleitoral já foi estabelecido um plano de atuação. E esse plano de atuação, ele visava o combate efetivo à corrupção eleitoral, a coação no curso de processo eleitoral, ele cuidava também da atenção à prestação de contas e, sobretudo, a uma atuação frente a candidatos que ostentassem condenações criminais e ostentassem também condenações por atos de improbidade administrativa, entendendo, antes mesmo do advento dessa lei, de que as pessoas que estivessem nessas condições, elas não reuniam condições para que pudessem disputar uma eleição. Então a lei ela vem de encontro àquilo que o Ministério Público ele vinha defendendo. Me parece que a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral ele supera o obstáculo que a princípio é apontado pelo artigo 16 da Constituição Federal, o princípio da legalidade aqui ele tem que ser analisado dentro de um outro contexto, não do contexto próprio do direito penal. Se nós o analisássemos frente ao âmbito próprio de atuação do direito penal, realmente não poderia haver retroatividade. Mas quando nós falamos do exercício da cidadania, de uma matéria que está ligada diretamente à esfera de manifestação de vontade do povo, me parece que a intenção é muito clara do legislador e deve ser essa a interpretação, que ela vai sim se socorrer a situações de candidatos que ostentem condenação por ato de improbidade administrativa ou condenações criminais anteriores.
Então, no momento do registro da candidatura, o órgão do Ministério Público observou que o candidato ele já foi condenado, ainda que sem trânsito em julgado, por um colegiado, por ato de improbidade ou, eventualmente, por crime, isso é suficiente para que haja impugnação do registro da candidatura. Doutor Salata, num caso bem específico, paulista por definição, que é o caso do deputado Paulo Maluf. Em abril desse ano, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o deputado por improbidade administrativa. Por 2 votos a 1, os juízes condenaram o Maluf a perder os direitos políticos e a devolver aos cofres públicos o valor gasto com a compra de frangos congelados, supostamente superfaturado. Os advogados de Maluf recorreram ao próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Para esses advogados, ele não se enquadra na nova lei porque ainda não houve uma decisão do TJ. E a decisão ainda não teria terminado nesse colegiado. Para especialistas eleitorais, Maluf deverá ficar sem o registro, já que uma decisão tomada por mais de um juiz é um colegiado. O senhor concorda? Eu vou discordar porque eu penso que essa questão do que diz, exceto o trânsito julgado na decisão do colegiado, eu acho que aí reside o grande vício de inconstitucionalidade da lei. Porque a lei da improbidade administrativa diz que os efeitos da decisão condenatória somente surtirão efeitos após o trânsito julgado. Isso está específico na lei de improbidade. E nós temos também aquele princípio, eu queria acrescentar isso dentro da minha posição anterior, de que diz, somente haverá suspensão dos direitos políticos por decisão condenatória transitada e julgado. Então eu acho que esses dois tópicos constitucionais, eles são muito fortes para não aceitar a questão do momento de aplicação da pena de inelegibilidade aos condenados. Quer dizer, os que forem condenados criminalmente ou condenados pelo órgão colegiado, eu acho que aí, Roberto, tenho certeza que aí reside a grande inconstitucionalidade. Quer dizer, esse tópico, essa frase, ela colide diretamente com vários princípios constitucionais. E que realmente é nessa lei, é nesse momento em que se forma a grande inconstitucionalidade. Porque se a lei de improbidade diz, olha, então no caso que você citou o exemplo, somente após o trânsito julgado da decisão condenatória surtirá o efeito. Quer dizer, então é só quando o trânsito é julgado, quando esgotar todos os recursos inerentes. E que eu penso um pouquinho, eu até aprofundo, e nós vamos estudar isso com mais profundidade na defesa dos nossos clientes, no sentido de que essa lei ela vem violentar, inclusive, o devido processo legal. Porque ela vai violentar, sabe o quê? Um direito positivo de um candidato, que vai no princípio da isonomia. Quer dizer, são teses científicas que nós vamos usar para buscar incidentalmente a inconstitucionalidade da lei. Doutor Antônio Carlos. Doutor Salata, como bom advogado, que é competente, estudioso do tema, ele faz um enfrentamento muito interessante, mas particularmente eu discordo dele. E eu quero aqui estabelecer uma linha divisória. Em primeiro lugar, suspensão de direitos políticos não se confunde com inelegibilidade. O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal diz que todos aqueles que ostentam condenação definitiva pela prática de crime estão com os direitos políticos suspensos. O que significa isso? Significa, entre outras coisas, que a pessoa não pode votar nem ser votada. A lei de inelegibilidades, ela permite hoje que após 8 anos do término da condenação definitiva, do cumprimento da pena, a pessoa se torna inelegível, ou seja, ela pode votar, mas não pode ser votada. Então, particularmente, nesse caso que o senhor coloca, me parece que o deputado ele não reúne condições para ostentar a condição de candidato, não é? Ou seja, ele realmente se encaixa perfeitamente ao dispositivo da lei, não é? Ou seja, não há como se aceitar a possibilidade de pleito dele, mesmo porque, embora ele não esteja com os direitos políticos suspensos, não é? Ele está inelegível, porque ele ostenta condenação por ato de improbidade, e a lei fala exatamente, garantido por colegiado, efetivado por colegiado. Então, qual foi o grande avanço da lei? E me parece que, nesse ponto, ela, na verdade, repristinou aquela preocupação que havia no Círculo de Viena, quando se discutia o positivismo. Ou seja, a lei ela não pode ficar adstrita aos muros da universidade.
Para que ela cumpra o seu efetivo papel, ela precisa ultrapassar os muros da universidade. Se a lei de ficha limpa exigisse trânsito em julgado de sentenças apenas, nós estaríamos diante de um quadro de aplicabilidade restrita dela. Quando ela vem e coloca que é possível a sua aplicação, desde que para tanto haja decisão de órgão colegiado, ainda que não definitiva, ela ultrapassa os muros e ela atende ao cidadão comum, ao pleito do cidadão comum. Então, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, não é? Me parece que a aplicação é de imediato e que esse senhor ele não reúne condições para disputar o próximo pleito. Agora, é evidente, essa é uma questão que vai dar ensejo a uma discussão muito grande, mas eu volto a insistir, os princípios constitucionais penais, eles não podem ser confundidos com os princípios constitucionais aplicáveis ao direito eleitoral, ao direito administrativo eleitoral. Algum comentário, doutor? Eu penso que, eu acrescento inclusive nessa posição minha, Roberto, de que se criou na lei brasileira um juízo antecipado condenatório. Porque, veja, vamos admitir que aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça, o candidato é condenado, ele se tornou inelegível. E, posteriormente, depois de tramitar 5, 8 anos o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário, e eu falo isso em razão da demora da prestação jurisdicional em favor da cidadania, e que a culpa é do Estado, né, ele venha a obter êxito na prestação jurisdicional e ele tem o provimento do seu recurso. Mas ele já ficou inelegível, ele já foi execrado do processo eleitoral. E ele não terá mais condições. Nós sabemos disso, que a história nos ensina que esses casos de condenações, de cassações, são difíceis a recuperação política. Isso daí é um caso de juízo antecipado de condenação.